Oi, gente! Hoje nós vamos ver outro assunto que é transitividade verbal. Mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, deixar o like, joinha e enviar esse vídeo para alguém que você saiba que queira estudar, que precise de estudar e não tem condições para pagar aulas. Bom, vamos lá. A transitividade verbal é a relação que há entre um verbo significativo, que é um verbo de ação, e os demais termos da oração. Dentro da transitividade verbal, nós vamos encontrar os verbos intransitivos e os verbos transitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de um complemento, ele tem o sentido completo. E os verbos transitivos são os verbos que precisam de um complemento. Dentro dos verbos transitivos, nós temos três tipos: verbos transitivos direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos ver cada um. Transitivo direto. Eles precisam de um complemento sem preposição. O que seria preposição? Eu vou falar mais à frente. E uma dica que eu dou é o seguinte: você vai perguntar ao verbo o que ou quem. Por exemplo, eu comprei uma caneta. Eu comprei o que? Uma caneta. Então o verbo é transitivo direto. O verbo transitivo indireto, ele vai precisar de um complemento com a preposição. O que é preposição? É uma palavra invariável que une dois elementos de uma frase ou oração, dando sentido entre eles. As principais preposições: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Eu grifei algumas aqui, que são as que geralmente vêm nos verbos transitivos indiretos. É o com, para, por. Pode vir qualquer uma das preposições. O verbo transitivo indireto, então, é aquele que precisa de um complemento com uma dessas preposições. Por exemplo, Bia gosta de flores. Bia gosta de quê? De flores. Então, o verbo tem a preposição de e o verbo vai ser transitivo indireto. O verbo transitivo direto e indireto, ele vai ter um verbo só, dois complementos. Um vai ser objeto direto, o outro vai ser objeto indireto. O que vem a ser o objeto? O objeto é o complemento do verbo. Se o verbo é transitivo direto, o seu objeto, seu complemento, vai ser objeto direto. Se o verbo for transitivo indireto, o seu complemento será um objeto indireto. Quando o verbo é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ele vai ter dois complementos, sendo um objeto direto, sem preposição, outro objeto indireto, com preposição. Não precisa ser nessa ordem. Primeiro pode vir o objeto indireto e depois o objeto direto, ou vice-versa. Exemplo: Ana comprou livros para o filho. Como que a gente faz? Ana comprou o quê? Livros. Para quem? Para o filho. Certo? Temos um verbo transitivo direto e indireto, ou também chamado verbo bitransitivo. Só para entender melhor, o objeto direto e o objeto indireto são os complementos de um verbo transitivo direto e indireto. Agora aqui, como eu falei no início, o verbo intransitivo é aquele que apresenta um sentido completo, ele não vai precisar de um complemento. Veja aqui um exemplo. Laura chegou. Eu entendi que a Laura chegou, não preciso falar mais nada. O que pode acontecer é que nos verbos intransitivos apareça um advérbio. E é comum os alunos acharem que esse enfeite da oração ele transforma o verbo em transitivo. E não. Por exemplo,
Laura chegou cedo. Cedo é um advérbio de tempo. Ela chegou quando? Cedo. Tá? Adjunto adverbial de tempo. Mas o verbo é verbo intransitivo. Agora vamos aos exercícios.